Olá, tudo bem? Nosso último esquenta hoje, muito especial, com um tema bem gostoso e bem fácil da gente conduzir com os nossos alunos a partir do momento que a gente abre para o conhecimento. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente recebe o Bruno Bernardes, que é um rolfista, que tem muita coisa para acrescentar. E, bom, primeiro eu queria agradecer. Eu tenho recebido muita mensagem falando de como esse esquenta tá sendo bom e como as pessoas estão se conectando e aprendendo com a gente. E, na verdade, é uma troca, né? A gente aprende com vocês o tempo todo e a gente tá nessa troca o tempo todo. Então, não fazia sentido abrir para um curso online gratuito sem antes a gente ter essa contaminação, né? E essa rede que é o Winner. Então, muito, muito obrigada. Lembrando que o texto de ontem, que a Gabi vai mandar, que já mandou na verdade, e o texto de hoje do Bruno a gente manda no final do dia. Então, quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever para receber o material. Tem um material muito legal que vocês estão recebendo se vocês já estão cadastrados. Eu acho que é um jeito da gente estudar e saber referências de outras pessoas. E lembrando que segunda-feira a gente começa nosso curso Sentir, Pensar e Criar, que está maravilhoso, cheio de coisas funcionais através de autoconhecimento e cuidado e que a gente pode passar para os nossos alunos. Então vem muita reflexão, vão ter algumas coisas práticas para vocês já colocarem em prática e é um conteúdo completamente novo. Então vocês nunca viram aqui no Inner, é bem autoral, a gente criou para vocês. Bom, já vou chamar o Bruno para a gente já começar. Vão entrando, quem vocês quiserem convidar para estar aqui com a gente. Ele já vai entrar. Oi, Bruno. Oi, tudo bem, Bruna? Tudo bem com você? Tudo jóia também. Que bom ter você aqui com a gente. Primeiro, Que bom. obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Muito legal estar com você aqui também. Não, quando a gente começou, na verdade, quando a Renata fez todo esse contato, né, que a gente acabou conhecendo e eu conheci um pouco mais sobre o seu trabalho, eu falei, nossa, como tem a ver sua perspectiva de movimento. E eu, sem querer, peguei para ler um texto de manhã que era seu. E eu comecei a ler e eu falei, nossa, quem escreveu foi o Bruno, sobre que está no site de vocês. E eu falei, que incrível, né? Porque a gente vai indo atrás de referências que são bem parecidas. Então, muito, muito obrigada. Que bom. Que texto que era? É um falando do diafragma, hein? O Ah, diafragma e tá. o Wolfen. Sei, sei. Esse texto, na verdade, foi o. Ele é um material que a gente tem que fazer no meio da formação, para tentar, para a gente ver se entende alguns contextos e tal, né? Porque no contexto do Rolfing a gente vê a pessoa como um todo, sempre, o tempo todo, né? Dentro dos campos que ah, ao qual ela pertence, seja ele espiritual, emocional, dentro da estrutura. Então a gente sempre olha a pessoa como um todo, apesar de trabalhar na estrutura, né? No corpo. Que incrível. Eu já fui paciente de Rolfing algumas vezes, sou apaixonada pelo toque, a forma de condução, mas eu vim por outro caminho, né? Eu vim da físio e da osteo, que na osteopatia acaba tendo algumas coisas que eu acho que tem bastante a ver com o Rolfing, a forma com que olha o paciente, a forma de integração. Então, e eu acho que tem muito a agregar, né? O Rolfing tem muita sabedoria que hoje a gente até tem muitas comprovações, né? Que vieram de um lugar muito sensível, né? Quando ela foi criando e descobrindo tudo. Exato. E essa semelhança com a osteopatia não é à toa. Foi uma das disciplinas que a Aida Rolf estudou quando ela estava tentando buscar o meio que ela queria para criar, para ajudar as pessoas a serem mais integradas na relação com a gravidade, né? A gente fala principalmente do yoga, da homeopatia e da osteopatia. E hoje a gente bebe muito de várias outras técnicas, incluindo a osteopatia. Eu, por exemplo, tenho formação de osteopatia craniana e visceral, que Incrível, aí eu não eu sabia. trago para dentro do contexto do Rolfing.
e utilizo as ferramentas dentro do nosso jeito de ver, né? Da nossa forma de enxergar a estrutura e os passos com que a gente segue durante o processo de routing. Que, na verdade, mais do que um trabalho que tem uma sequência de territórios, é uma sequência de experiências funcionais que a gente quer que sejam ganhas ao longo do tempo, ao longo do processo, né? Com certeza, com certeza. No Inner eu por muito tempo fiquei buscando como eu ia conseguir ter essas ferramentas que eu tinha na mão, né? E daí a gente veio com esses acessórios. E eu vejo como é possível a gente integrar, né? E bebendo das fontes e descobrindo formas com que a gente consiga dar acesso para os alunos de forma, principalmente no movimento, né? Que nem sempre a gente pode estar perto e achar jeitos de melhorar essa consciência, essa autoescuta através do movimento, do autotoque ou de algum acessório. Uhum. Sabe que o uso de materiais dentro do contexto do Rolfing, ele é relativamente recente. Ele já existia por conta dessa agregação de educação somática, vinda de Eric Franklin também é recente e tal, mas mais uma ferramenta de percepção interna do que quando um rolfista francês que veio da dança, o Hubert Godard, quando ele vem, ele começa a trazer para o Rolfing o contexto do relacional, né? Que eu tenho o meu contexto interno, mas eu também tenho o meu contexto relacional, o meu contexto externo, né? E aí ele começa a usar os materiais com o que a gente chama de objeto relacional, Incrível. né? Que é a relação com o toque, a relação com o espaço, né? A gente usa muito bola, bambu, como no Inner também, o É. uso dos materiais. Incrível. Eu entrei para esse mundo, né? Porque eu vim da dança e eu fui descobrindo esse mundo mais do corpo como saúde através do método Franklin, que Hum, ele aplicou muito, ele aplica muito em bailarinos e eu fazia muito curso em Nova York e tinha essa sensibilização e comecei a perceber e falei, opa, tem um viés do movimento que é muito potente, né? E daí eu fui migrando do Franklin para educação somática, para físio, para ósteo e fui desenrolando até criar o Inner. não, o trabalho do Eric Franklin é muito legal, o uso de imagem, né? Que vem o pessoal antes dele, o pessoal da Ideoquinesis. É fantástico, o uso É, do trabalho com imagem, com material é incrível. A gente eu bebe tenho muito dessa fonte também. Eu tenho uma lembrança muito que foi um divisor de águas que eu estava fazendo uma aula de balé e daí ele começou a utilizar imagens, não sei o quê, e meu corpo começou a ir para lugares que eu nunca tinha sentido, e não só disponibilidade interna, mas o corpo no espaço se movimentando de uma forma completamente diferente. Eu falei, nossa senhora, tipo, eu só quero me movimentar desse jeito, né? E foi para mim um divisor de águas. Eu acho que essas técnicas têm muito para agregar, né? Para a gente sentir e se perceber enquanto corpo no espaço. Com certeza, com certeza. O... Eu não sei se você lembra, eu não sei se a gente se falou, mas eu sou professor de yoga de formação anterior, né? E é interessante porque no contexto do yoga a gente acaba ficando muito na percepção interna, né? E na verdade a gente não acaba fazendo a questão relacional de novo, né? Dos objetos, que é o fora. E aí a dança traz muito esse aspecto também, de você poder se integrar na relação com o chão e com o espaço para o movimento poder aparecer, Sim. né? E nas posturas de yoga, quando você traz esse trabalho, é muito interessante. Não, e muda completamente, né, o contexto do corpo em movimento, do nosso corpo na relação do espaço, na dança. Às vezes a gente escuta muita gente falando em processo criativo. Nossa, mas aqui dentro tá borbulhando. Só que quando você olha, o corpo tá praticamente intacto, né? E daí, Uhum, conforme vai tendo estímulos, e daí eu acho que essas técnicas entram de forma muito agregadora, porque você vai vendo o diálogo do interno com o externo. E isso para o movimento, e hoje a gente sabe que para todo o tecido facial e para organização desse corpo mais com essas tensões positivas no espaço é muito importante, né? Para uma com saúde certeza. corporal. Com certeza. E quando é interessante, né? Porque quando a gente fala, a gente tem falado muito sobre fáscia, né? Todo mundo tem Muito. falado muito sobre fáscia.
Só que, dependendo de como se fala sobre fáscia, ela vira mais um pedaço do corpo, como se falou durante todo esse tempo. Então, é interessante usar a fáscia como veículo, como referência, mas pensar na pessoa o tempo todo, que é isso que a gente está falando, né? A gente sabe que existe um tecido facial que permeia o corpo todo, por dentro, por fora, né? Que tudo que você faz, né? A roupa que puxa aqui, puxa lá embaixo, mas como aquela pessoa se move? Como aquela pessoa se comporta? Qual é o significado daquela percepção, ah, daquele sentido de percepção, seja sensorial ou do movimento do corpo, proprioceptivo? É, ele leva uma coleção de significados na vida de cada pessoa, E individual. único, né? E único. É, É, exato. Então é muito bonito você olhar a questão da face, mas olhar a pessoa é mais importante ainda. É muito interessante olhar é. por esse aspecto. Eu sempre, na formação do Iner, Bruno, eu falo, a fáscia foi um viés que muita gente, tipo, para sair fora da caixa, né, que era só biomecânica, mas a gente precisa entender que é muito mais, é plural, né? Porque É, senão a gente entra no mesmo lugar. O que flexiona, o que estende, você volta para a mesma coisa, só que num contexto facial. Então eu acho importante abrir o caminho, né? A face é incrível, mas tem muita coisa por trás. E a biomecânica também é importante, o indivíduo é mais importante do que tudo isso. Quando a gente abre, eu acho que fica mais fácil. Mas a gente até conversou com a Ana Otsubo numa outra live e ela falou: o que eu acho bom disso tudo da face é porque para muita gente foi o caminho de entrada para ver o corpo de uma forma mais autoral, né? verdade. Mas acaba caindo. O ser humano fica tentando colocar limites, né? Onde o corpo não tem isso, porque é só uma estrutura e com todas as experiências sensoriais, com tudo que o corpo tem de memória, com todas as nossas emoções, com todas as nossas razões, vem tudo integrado, não tem como. Exato, é porque a gente está acostumado com a visão cartesiana, né, de separar as partes do relógio. Então, sair dessa caixa, eu vejo nas formações que eu dou, até é, quando eu dou aula de sistema respiratório, as pessoas dão uma pirada, falam, não, mas como assim? Não, é simples, porém é integrado, Com né? certeza. É sempre o todo, mas é simples. É mais fácil de pensar como parte de um relógio, né? Quando abre, dá um clique, né? Quando você se coloca, acho que na disponibilidade de olhar o ser humano como um todo e perceber que tudo vai estar correlacionado e essas integrações são necessárias para a gente entender e de fato, ajudar, né, um aluno e um paciente, não ficar só olhando para uma parte do corpo, para uma dor, ou quando a gente abre isso, eu acho que é uma mudança de visão para o mundo, né? Como eu olho o outro, como eu me olho, quais são as minhas questões emocionais e que afetam o meu movimento, como meu movimento também afeta tudo isso. Eu acho que acaba sendo um divisor de águas para quem é educador de movimento. É verdade. E, e é como você falou, né? Isso não exclui o conhecimento da anatomia e da biomecânica. Sim, As coisas juntas é que funcionam, né? Nas formações de professores de yoga, geralmente vem. O grupo é muito heterogêneo, geralmente vem, sei lá, 90% não veio da área da saúde. Então, eles não têm um conhecimento anatômico, da onde ficam as partes, onde ficam as coisas. E, por outro lado, você tem muito pouco tempo e pessoas que não têm um interesse diretamente específico para aprender anatomia, como a gente aprende numa formação básica clássica da saúde, uhum. né? Então, o barato é como gerar curiosidade na experiência do próprio corpo. É muito engraçado, porque a gente começa essa coisa do sistema respiratório. A primeira coisa que eu peço é, por exemplo, fazer um desenho do sistema respiratório. Tem gente que desenha um pulmãozinho, bem pequenininho assim, numa folha grandona. Aí tem gente que desenha um corpo inteiro. E aí eu peço para desenhar até onde o ar entra. Olha que interessante. Você que é fisioterapeuta, que tem a formação, até onde o ar entra, né? E tem gente, e vou te dizer que é um número grande de pessoas, que acha que o ar entra pelo corpo e ele consegue entrar por toda a cavidade abdominal.
Não só na parte torácica, olha que interessante. É muito comum esse desenho. Que Então aí vem ótimo. o conhecimento anatômico, né? Fala, olha, tem um diafragma aqui, tem uma caixa torácica aqui, o ar é preenchido por aqui, que é esse olhar, né, da parte anatômica da coisa, para E é depois a gente seguir necessário, né, Bruno? Que é super. necessário. É, não dá, porque senão fica uma coisa totalmente solta, né? A gente precisa pelo menos dar uma estrutura para a pessoa para depois ela conseguir daí desvendar através das sensações. Porque às vezes fala, não, mas eu sinto que meu ar quando vem, tudo bem, são sensações e coisas acontecem, mas eu preciso ter um entendimento básico, até porque senão a gente não consegue nem trabalhar, por exemplo, com imagem, porque fica É, completamente subjetivo, né? com certeza, é um referencial estrutural. Você dá o mapa inicial, Tem. né? Você dá o mapa inicial, fala, olha, estruturalmente, né, o ar entra, mas ele vai ficar até a região do diafragma, ele vai ocupar essa cavidade. Por isso tem que acontecer, né? Costela, diafragma desce, todas as coisas que a gente conhece. É, aí vem e fala, mas por que a coisa da barriga, né? Que é sempre uma polêmica, né? Ah, a barriga estufa quando inspira. Fiz até uma brincadeira com a professora que eu dou aula em Santos. A gente falei, aí, inspira bucho para fora, expira bucho para dentro. O que que acontece? Virou um caos na rede social, porque no yoga se ensina muito se inspirar e estufar o abdômen. Sem Oi? Sem estufar o abdômen? Estufando. Então, virou uma prática super comum para eles. Inspirar e estufar o abdômen, relaxar o abdômen, para um aspecto de relaxamento. E as razões e os motivos acabam sendo, ah, mas o bebê faz isso. Tá, mas o bebê não se relaciona com a gravidade, né? E aí a gente começa a falar, tá, são 28 mil respirações por dia. Quando a gente respira pela caixa torácica, quando a gente tem uma respiração que usa a cavidade um pouco mais superior e não aqui em cima como um ansioso, né? É, aí falando até biomecanicamente, a gente tem uma ativação do transverso do assoalho pélvico lá Sim. embaixo, né? Se você estufa o abdômen toda vez que você respira, como é que fica essa contenção? Ela não existe, né? E aí, dentro de uma série de escolas, isso é ensinado e a pessoa passa a respirar assim o tempo todo. E aí passam 10, 20, 30 anos, o que que acontece com o assoalho pélvico? Não vira nada. Nada. E continência urinária nos velhinhos é bobagem perto dessa brincadeira, né? Porque você não ensina essa coisa da respiração na contenção da estrutura. Não, e é louco isso, né? Porque a gente teve até dentro do INER uma conversa com a Laura Della Negra e a gente tem estudos hoje que mostram que gente da nossa idade, 30, 35 anos, com incontinência. E daí as pessoas perguntam, Nossa. mas por quê? Eu tenho um core tão forte, eu tenho, tipo. Eles falam, a relação não é essa, né? Tipo, é muito mais profundo. E isso da respiração, quando a gente comentou de trazer, eu falei, nossa, que importante, porque é difícil, as pessoas não conseguem perceber a dimensão do que essa respiração influencia no nosso corpo e tem dúvidas básicas de tipo como respirar, o que é respirar, aonde eu inflo, qual a melhor forma, se eu respiro no movimento conduzido ou se eu deixo uma respiração. Tem coisas que ainda, por mais que hoje em dia a gente abriu esse campo para falar de tudo isso, ainda é muito ainda é muito incerto para muitos educadores do movimento, independente da área, não só da yoga. Eu vejo isso no Pilates, que tem a respiração mais conduzida, na educação somática, que tem a coisa de deixar essa respiração ser uma descoberta junto com o movimento. Então, eu acho que tem ainda uma dificuldade das pessoas entenderem. Por isso que eu acho que é tão importante falar sobre, né? É, com certeza absoluta. Quando a gente tem. Porque, na verdade, a gente acaba criando certos modelos, né? Modelos ideais. E não tem um modelo ideal. Tem um modelo que pode ser um pouco mais eficiente para uma coisa, para uma outra coisa. É igual essa história, né? Eu estudei muito teoria polivagal, sistema nervoso autônomo. E aí você fala, bom,
Por que durante tanto tempo se ensinou a respirar pela barriga? Bom, porque tem o nervo vago, massageia os órgãos internos. Tá, mas não dá para você levar para a vida. É como no Pilates. Não dá para você respirar soprando o resto da vida, Você sabe né? que É é uma uma coisa que eu dinâmica. falo direto no Inner. Tipo, a gente tem que buscar coisas. Eu posso fazer uma aula sem problema nenhum do Pilates ou pensar nisso, mas eu preciso pensar na minha respiração do cotidiano. Eu preciso pensar no movimento que me leve para a vida, né? Que eu consiga ter essa ação para conseguir estar da melhor forma presente. E a respiração, acho que é isso, porque senão eu conheço gente que fica pensando, um, dois, três, inspira, solta. Na vida, eu falo, gente, tem tanta coisa pra gente pensar e para eu preciso trazer a consciência pro meu corpo, não ficar uma coisa de um diálogo externo, né? Nossa, super. Não é algo que a gente tem que fazer racionalmente o tempo todo, imagina. Pode existir uma prática para você até treinar, sentir. A gente fala muito sobre é, ser um veículo de percepção, né? E não é à toa que a primeira sessão de Rolfing é sobre respiração. Respiração. Por quê? Porque respiração é corpo todo, né? A gente começa a primeira sessão trabalhando o corpo todo. Então é isso, respiração tem temática para a gente se aprofundar dias, né? Sim. Falando. E a gente fica revisitando. Se você for pensar no contexto do Rolfing, a gente olha a respiração o tempo todo, mas as sessões que a gente fala de número ímpar, elas voltam para a respiração. Então, quando você fala, por exemplo, numa terceira sessão que abre linha lateral, o que você está falando? Né? De um quadrado lombar que amarra a costela, que amarra a linha lateral, que me solta dos braços. Numa quinta, que me abre e deixa pessoas livres para o meu diafragma poder abrir. De uma sétima, que trabalha meu crânio e deixa todo esse sistema livre para poder respirar. E tudo tá ligado com respiração. Exato. É louco, né? Porque quando a gente fala, a Dani depois pediu para mostrar como é uma respiração melhor, né? Mas é louco que quando a gente começa a falar da respiração, a gente começa a falar de tudo, né? Porque automaticamente a gente liga com o escaleno, que a gente liga com costela, que a gente liga com o posicionamento da clavícula, tem a ver com o nosso estado, com o nosso corpo no mundo, né? Porque tá tudo correlacionado. Qual a relação que a gente tem com pessoas, com o assoalho pélvico, com a base dos pés, acaba indo para um contexto geral, né? Porque no fim das contas, o que a gente chama de core não é só uma estrutura que está ali, né, abaixo da costela e acima do assoalho pélvico. Sim, Core é tecido profundo desde a sola do pé sim, até o fim da TM, até aqui em cima, né? E a respiração vai ser influenciada por todo esse sistema e pela capinha que está do lado de fora, com né? certeza. Por braço, rotação de braço, que é uma super experiência que ah, o leigo faz muito pouco, né? Gira, fecha a mão, respira, abre a mão, respira, né? É toda uma experiência ali. Ou se não, quando você dá a possibilidade, né, para esse criativo vir e você pede para a pessoa respirar, começam a vir coisas, né? Tipo, ó, ela começa a expandir para lugar e você fala, que louco, né? Porque o nosso corpo, se a gente der um pouquinho de escuta, ele já começa intuitivamente a ir para alguns lugares. Então, por que a gente não abre essa possibilidade? Ou quando a gente está, tipo, completamente se sentindo emocionalmente constipado, em algum momento a gente. E é uma coisa aqui, né? Que dá espaço, e isso acaba influenciando se a gente dá um pouquinho de liberdade para o nosso corpo mostrar as reais necessidades dele, né? Tem uma coisa muito louca, né? A gente esquece que tem costela atrás, né? Sim, Uma das coisas que mais assustam o aluno é esse. Então, não, olha, leva atenção para as costelas e sente o movimento nas costelas atrás. A pessoa olha assim para você, como assim? Costela atrás? Né? E aí a pessoa ganha, fala, nossa. E aí a gente está falando de conquistar o espaço, né? e é muito louco isso. A gente teve uma conversa com a Silvia Gomes e a gente falou exatamente disso, que a gente acaba perdendo até a relação das nossas curvas da coluna por conta disso, né? Porque a nossa torácica fica quase é, morta, porque a gente não dá vazão para isso. Então, não se respira atrás, não sente a lateralidade, fica uma coisa quase aqui, né? Ou
aqui, né? Muito É, preso, muito sem possibilidade de expansão. E daí a gente acaba não usando a respiração da melhor forma, né? Da forma mais é, eficiente. tem uma coisa de um ideal somático, de novo, que fala que eu tenho que estar aqui, né? Aberto. Na dança, o pessoal tem uma coisa, dependendo da linha que vem, vem um peito que está aqui, né? Porque tem uma orientação para cima. Em algumas linhas de yoga, você tem essa coisa do peito aberto, com a torácica toda retificada, que respira só pela boca do estômago, né? E isso vai criando uma coleção de padrões e lacunas de percepção. Você vai Sim. criando uns buracos negros que a pessoa vai perdendo a percepção porque engaiolou aquilo, né? Que é isso que ela estava falando mesmo. Sim, e é muito louco, porque as pessoas ainda acham, num contexto geral, que a minha torácica, ela precisa estar num lugar mais retificado, né? E não é com esse pensamento de precisa estar retificado, mas eu preciso estar com essa postura, uma postura empinada. Só que a gente tem, isso tem um comprometimento geral, né? Mas falando da respiração, como eu levo uma atenção para trás se eu não tenho movimento nessa torácica, né? Se eu não tenho possibilidade de expansão lá atrás, porque se eu retifico, nada acontece lá atrás. A gente praticamente isola uma parte do nosso corpo. É, porque também tem o ideal de controle postural, e tem até um videozinho que fala isso, sobre fortalecimento e postura. Que quando a gente acaba usando uma musculatura de movimento para fortalecer e trazer uma estabilidade postural, o que você faz, na verdade, é engaiolar a estrutura, Sim. né? Aquela coisa de fortalecer romboide para abrir o peito, né? Não, é o serrátil que está ali, é o serrátil que é core que está ali pronto para segurar a estrutura na hora que você se orienta para o chão e se orienta para o espaço. Sim. E aí o que a gente vê é um monte de gente de romboide congelado lá para trás sem conseguir respirar. Você sabe que isso, durante muito tempo na físio, eu não sei, tem linhas ainda hoje que até falam isso, mas quando eu fiz a faculdade, eu escutava muito, tipo, ativa o romboide e começa a trabalhar. Aí você fala, gente, que absurdo! Mas o movimento não é isso, né? E a possibilidade do ir e vir, e a gente tem aí o serrátil que é tipo. O, ele abre pra gente, né, a possibilidade, porque a gente vê como ele tem uma função gigantesca e como tudo se trata de movimento, né? A possibilidade do movimento, não a estagnação de um outro para fazer alguma outra coisa. É, eu acho complicado porque isso vai interferir na respiração, que vai interferir na postura, que vai interferir no nosso posicionamento enquanto ser humano, porque acaba congelando em todas as áreas, né, Bruno? Não fica É, só na postura. porque você acaba criando uma estrutura que poderia ser relacional, né? Porque se eu tenho um serrátil que está lá congelado, agarrando as minhas escápulas, como é que eu alcanço? Como é que eu me relaciono aqui? Se ele está lá, eu viro Horácio É, e o meu campo relacional fica curtinho, né? com Fica super certeza. pequenininho. Mas até voltando um pouco, tem uma coisa interessante, né? Porque a gente está falando do alcançar, do ampliar e tal, né? Da inspiração com muita intensidade. Mas o que eu mais vejo em consultório é a falta, aliás, a dificuldade de se soltar o peso da expiração que tem que acontecer até o peso soltar. A gente está numa realidade, num mundo do fazer. Do fazer, fazer. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que estar fazendo algo. E a expiração é o deixar acontecer, é o soltar o peso, né? Deixar o peso ir para o suporte, que o Bergodar chama de sentido fórico, deixar o peso alcançar o suporte, né? E aí eu consigo, nas duas direções, me relacionar. Mas nesse caso, na expiração, é eu soltar o peso e deixar algo acontecer. E a gente nem culturalmente geralmente deixa, Não. porque a gente tem que fazer algo. O que que é a pausa, né? O que é o É. descanso? Não, que isso é muito. Se pensar é muito bonito, né? Porque é, a gente vê a possibilidade do nosso corpo permitir algo, né? Se permitir para algo. Eu vejo muito durante a prática, tanto de bailarinos, que eu já atuei bastante, mas dentro das práticas do Inner, como quando você manda, por exemplo, flexionar o joelho, é uma flexão contida. E não é uma flexão de permissão, né? E quando você associa então com a respiração, é uma coisa
que praticamente tem uma tentando me fixar em algo, né? Como se eu conseguisse me pegar em algum guindaste. E a gente tá falando do oposto, né? Deixar o meu corpo ceder, deixar o meu corpo abrir, permitir quase com o enraizar, né? Uma conexão. E eu acho que isso a gente acaba perdendo e se a gente não leva a atenção, a gente acaba quase não fazendo no dia a dia, né? Fica uma coisa amarrada numa sustentação que é invisível, né, Bruno? Porque não existe. É uma sustentação do nosso corpo tentando se agarrar em alguma coisa do espaço, onde ele está pensando o tempo inteiro em fazer com que essa respiração ceda para o nosso corpo se disponibilizar. E o movimento fica muito mais orgânico quando a gente abre para a possibilidade do aterrar, né? Nossa, super, porque daí ele acontece livre, ele acontece se relacionando, Sim. né? O agarrar fica aquela coisa meu, aquela coisa dura, né? E eu posso respirar agarrando, né? Parece uma Sim, coisa meio louca falar desse jeito, mas eu posso respirar agarrando. E quando eu respiro, eu inspiro, vamos dizer assim, né? Que é na hora que eu me relaciono com o fora com um pouco mais de intensidade, né? Quando eu inspiro alcançando, ao invés de inspirar agarrando, né? E talvez seja até um conceito difícil para quem tem pouca experiência com o corpo, mas e que tem tudo a ver com essa coisa de se relacionar com o suporte. Eu fico em mim e me relaciono com o fora, e daí eu alcanço. Se eu tô com, eh, se eu saio de mim, eu agarro, sim. né? E isso para um educador de movimento, né? Pensando, tipo, não só no sentido, mas em como a gente vai passar, tem uma correlação incrível, né? Porque eu preciso ter o meu centro e estar em mim para conseguir me relacionar com o outro, porque senão não existe relação. Principalmente na educação do movimento, né? Como você vai propor para ele alguma coisa se dentro não está apropriado, né, Bruno? É, e que tem tudo a ver com corporização, né? Com com a experiência vivida no próprio corpo. Seja ela um conhecimento, seja ela um movimento, mas a experiência vivida no próprio corpo que eu interiorizei e agora eu consigo relacionar e consigo enxergar no outro, porque eu vivi aquilo, Com né? certeza. E essa é a grande pegada do educador somático, seja ele um rolfista, seja ele um cara do movimento somático, de onde quer que seja, é essa coisa do embodiment, né? Dessa corporização que tem que acontecer. Eu falo que é assim que eu, quando preciso, atendo 9 clientes, com trabalho manual às vezes, e que eu não me machuco. Nossa, a gente falou sobre isso com o Fernando. É, E é incrível, né? Eu escutava muito quando eu só clinicava, porque aqui nos Estados Unidos eu não estou clinicando. E eles falavam, mas como você consegue atender 10 pacientes e estar bem? Daí eu falei, tudo vai da relação, né? Com que eu tenho de escuta com o meu corpo, que eu coloco o posicionamento no outro. E isso é um aprendizado interno para conseguir fazer com que gere uma mudança no corpo do outro também, né? uhum. O toque de tensegridade do Fernando tem muito a ver com isso. Porque quando eu entro no sistema do outro, mas estou em mim, né? Eu consigo me relacionar com ele, me mantendo em mim, e não me machuco e nem mergulho no do outro, Sim. né? E não faço força, É, né? Essa é a grande questão, eu não faço força, eu não tenho desgaste físico. E é. aí dá para atender uma pancada de gente numa boa, Sim. porque você tá ali. Eu falo que o pessoal fala, nossa, mas quanta gente? Você deve ter visto, deve ter escutado isso. Eu fico mais cansado. Eu sou uma pessoa introspectiva. Eu fico mais cansado de me relacionar com tanta gente ao longo do dia do que meu corpo de trabalhar, Sim. É incrível. né? Bruno, tem muita gente perguntando de como a gente pode ter essa respiração mais saudável. Tem gente que até pediu para dar exemplos. Eu acho que é uma coisa boa para a gente falar, né? As formas de como a gente consegue trabalhar a nossa respiração e levar isso para o nosso aluno, né? Independente de que área que ele esteja. Uhum. A gente poderia começar.
olhando, observando o espaço interno, né? Então, como a gente estava falando ali da anatomia, a gente sabe que quando o ar entra, né, ele entra pelo nariz, passa pela traqueia e tal, ele vai preencher um espaço. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente podia pensar é que espaço ele é, como esse espaço é preenchido, né? Eu acho que ao invés da gente trazer respostas, a gente fica trazendo perguntas e o Sim. corpo responde, né? Então, como esse espaço é preenchido? Já é uma pergunta que já amplia um monte sobre uma respiração correta. Só de você trazer consciência para esse lugar já é fantástico. A gente traz percepção, né, para uma área que às vezes está isolada. Exato. E aí vem assim, por exemplo, se eu estou deitado, o que será que eu posso fazer ou deixar de fazer para que a minha respiração seja mais confortável? Geralmente a gente cai no lugar de deixar de fazer, não do de fazer, né? Esse exercício, eu acho que a gente vai aumentar ele, mas eu acho que esse exercício já muda uma pancada de coisa, né? Sim. E até de Porque a coisas que a gente gente tem na nossa mente, né, do que é a respiração. é, Você vai quebrando e vai desconstruindo algumas coisas para conseguir se disponibilizar a sentir outras, né? uhum, exato. Em vez da gente, a gente podia cuspir um monte de regra aqui, mas que na experiência não ia fazer sentido, né? Então, vamos às perguntas. E aí, o que acontece, por exemplo, se eu mudo a posição do meu corpo e, por exemplo, eu apoio os pés no chão, se eu estou deitado ou sentado? Ah, talvez mude alguma coisa. Será que é mais confortável? Será que é menos? Então, esse evocar a percepção do espaço interno já é um caminho interessante. Com certeza. Aí a gente vai para o lado de fora. Pelo lado de fora, não tão do lado de fora, mas do tipo, que movimentos o meu corpo realiza, não só no lugar óbvio, né, caixa torácica, né, que movimentos o meu corpo realiza quando ele respira? Será que braço mexe, perna mexe, bacia mexe, dedão do pé mexe, né? E qual é a influência da posição deles dentro do contexto da minha respiração, de novo? Né? Isso já faz toda a diferença. Aí a gente pode ir para o relacional. Quando eu respiro, como fica a minha escuta? Né? Se eu trago a minha escuta para os sons mais próximos, o que acontece com a minha respiração? Se eu trago minha escuta para o mais longe e imagino que o ambiente que eu estou é mais aberto, como fica a minha respiração? Como é que fica a orientação do meu olhar? Né? Se eu coloco uma visão mais focal, né? Olho para um lugar mais fixo, né? A gente está muito preso em telinhas ultimamente, mais do que nunca, né? Nessa visão focal. E se eu trago minha visão mais para o periférico, como se eu estivesse num ambiente aberto? O que acontece com a respiração? O que acontece com o corpo quando eu mudo a relação dos sentidos com o espaço? Se transforma, né? Então dá para fazer assim um monte de coisa ao invés de pensar o que é certo e o que é errado, né? Não, e eu acho que isso para o educador do movimento é importante, né? Porque eu tive uma experiência que para mim foi divisor. Quando eu levei o método Franklin para o Brasil, né? A primeira vez que ele fez um workshop mais aberto, fui eu que levei e acabei tendo uma relação grande com eles. E as pessoas durante o workshop ficavam perguntando: mas ele vai dar os passos do que eu preciso fazer? Eu vou ter uma apostila para seguir? E é incrível a gente estudar e ter possibilidade de criar um raciocínio a partir de alguma coisa. Mas é importante a gente criar os nossos próprios caminhos dentro de um método ou de uma possibilidade, por exemplo, como respirar. E a gente está
a gente gosta do que é passo um, 2 e 3. Só que no corpo, se a gente pensa isso, o nosso corpo não tem possibilidade de estar na sua melhor organização, na sua melhor potência, né, Bruno? Então, se Uhum. permitir pro entendimento e para a percepção através do movimento é muito mais rico do que passo um, passo 2, passo 3. E isso Nossa, para sem mim dúvida. foi no momento eu falei, nossa, é isso, né? A gente ainda tá num lugar que a gente precisa que as pessoas entreguem pra gente o material feito. E não existe isso quando a gente se fala de corpo, né? E daí foi engraçado que o Franklin até falou pra mim, falou, Bruna, a gente está acostumado com o que vem, né? A gente bebe muito o brasileiro bebe muito dos Estados Unidos, então isso, faz isso, melhora isso, faz isso, melhora isso. E a coisa dos europeus tem a coisa muito mais da investigação e do processo investigativo. E eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Daí eu fui pensar os cursos que eu já tinha feito nos Estados Unidos e tudo que eu já tinha feito na Europa, completamente diferente, né? O teor que é levado, como a gente leva essa investigação. E eu acho que é isso que a gente precisa buscar enquanto educador no movimento, né? Abrir para as percepções e deixar com que essa escuta leve para a gente num processo que a gente vá pensar e recodificar, né? Porque você, inclusive, perde a pessoa com qual você está se relacionando, com o aluno, com o seu próprio corpo, quando você vai para um passo a passo. Porque o passo a passo é uma metodologia, ok, é super legal para aprender, mas e depois, né? Sim. Você sabe que no Rolfing você tem isso, né? Porque você tem, na verdade, as 10 sessões, que é uma receita, só que é uma palavra muito sábia, né? Porque receita serve para quê? Para você cozinhar algo, para você aprender a cozinhar algo. Quando você aprende, por exemplo, você pega uma receita de pão. Primeira vez que você vai fazer pão, o que que você faz? Você vai lá, pega a receita e transforma farinha, água, né? Sal, em pão. A partir do momento que você já sabe como fazer pão, você não precisa mais da receita. Você já sabe quais são os passos para você chegar na onde você quer. Você pode até variar, né? E quando é que você aprende a variar? Quando você aprende a cozinhar, que tem tudo a ver com o que você está falando. Quando eu vivencio no meu corpo, eu me liberto daquilo fixo que eu aprendi, porque eu vivenciei, eu sei o que é necessário e eu posso seguir e criar asa, que é super importante, né? Eu tive uma professora de formação, a Mônica Caspari, que foi uma que foi uma professora de movimento muito especial. Ela deu aula no mundo inteiro, porque ela conseguiu, ah, como professora e como aluna até do Hubert Godard, desse francês, trazer uma visão muito simples, mas ao mesmo tempo muito sofisticada da coisa. E ela tinha uma, um contozinho que ela falava assim: a barata perguntou para a centopeia como é que ela fazia para andar com tanta graça, com tanta beleza e com tanta sincronia. A partir do momento que a centopeia parou para pensar como é que ela fazia para andar com tanta graça, beleza e sincronia, ela nunca mais conseguiu andar. Porque não dá para pensar. Não é uma coisa corticalizada, é vivenciada, né, Bruno? Com certeza, com certeza. E, Bruno, sem colocar certo e errado, entendendo as formas, né? Tem técnicas que têm respirações esquematizadas, né? Então, Pilates tem a respiração, a yoga tem respiração. O Inder, na verdade, trabalha com o entendimento da respiração própria de cada pessoa. Então, a gente deixa na investigação. Mas qual ponto você daria para a pessoa pensar sobre, ou refletir, ou fazer com que o aluno dela tivesse mais entendimento sobre dessas técnicas que têm a respiração mais organizadas? Eu diria que é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes e alunos, é essa coisa de perceber o movimento da caixa torácica e perceber a estabilidade que isso traz para a parte baixa do tronco. Perfeito. E perceber que esse lugar, muito provavelmente para a maioria de nós e para o longo prazo, ele pode ser mais benéfico por uma questão de estabilidade e por uma questão de
orientação para a gente seguir numa percepção mais profunda. Então, eu acho que essa é a questão principal. Percepção de que esta área realmente é a que deve ser preenchida de ar, anatomicamente falando, e perceber o quanto estável eu fico no meu corpo quando isso acontece. Que, na verdade, é o transverso e o assoalho pélvico funcionando, né? E o quanto de dor a gente poderia evitar se só esses dois toquinhos fossem dados, sabe? Uma estabilidade lombar, uma continência urinária válida, uma respiração que não acontece no pescoço, como nos ansiosos. Ela tá pensar num campo que esse lugar de caixa torácica já ajuda um monte, um monte. Acho que não precisa de muito mais do que isso. E tem uma relação muito bonita aqui quando a gente abre para esse olhar da respiração, a liberdade que o movimento dá, né? Eu sempre falo da relação como nós pessoas agem de forma diferenciada, como eu consigo, por exemplo, trazer o meu joelho para o peito de forma muito mais organizada com um toque simples que deveria ser simples, que é a respiração. Então, abrir para entender que a melhora do movimento vem através dessa percepção dessa caixa, né? Porque a partir do momento que a gente organiza esse estado e faz com que o transverso do abdômen e o assoalho estejam de forma mais sustentada, isso faz com que o movimento fique muito mais orgânico, né? Uhum, com certeza. Tem algumas linhas de educação somática que gostam de usar o campo visceral, né, para orientar. Ah, então, tem gente que, por exemplo, usa, pensa nos rins, né, que anatomicamente realmente está preso no diafragma, que está preso no psoas, que está lá no assoalho pélvico, né, estruturalmente. Mas aí, pensa na unidade do rim quando respira, o movimento daquele órgão quando se respira, e aí, quando se inspira, né? Quando se inspira, a crura do diafragma ela vai puxar, e aí você tem a coisa. Como é que fica quando eu trago a perna nesse movimento, na inspiração? Quando é que eu fico? Quando é que se eu estendo a perna inspirando, o que que acontece? Não sei, né? E aí É, relacionar essa respiração com o movimento é perfeito. é Por- perfeito. Porque daí você fica, né? Se eu alcanço de novo, né? Faço movimento excêntrico e expiro, o que acontece? Eu me oriento para o chão e posso alcançar, né? Se eu realizo movimento no excêntrico, na expiração, o que acontece? Se eu faço na ins, o que acontece, né? Não, e é rico, né? Porque as qualidades de movimento ficam muito diferentes, né? Eu, eu amo esse jogo e nas minhas pesquisas internas de corpo, sempre quando eu vou construir, é a partir disso, porque a gente vê qualidades de movimento tão diferentes e ao mesmo tempo tão saudáveis que você fala, nossa senhora, eu preciso levar isso para o meu aluno, para o meu cliente, enfim, porque é a possibilidade de uma descoberta que faz com que eu tenha autonomia do meu corpo, eu me movimento de forma diferenciada. E isso me gera mil possibilidades e possibilidades que geram, por exemplo, cura. O alívio de tensões, não só porque eu preciso ficar colocando uma bolinha ou mexendo ou indo em alguém, mas descobrindo que através dessa autorregulação do meu corpo eu tenho um alívio de tensões, eu tenho uma melhora da percepção, eu tenho diminuição de dor, eu tenho um estado de presença física e emocional muito mais reconhecido, né, por mim. Então eu acho que é fantástico. Você usou uma palavra brilhante, né? Que é autonomia, né? Porque quando a pessoa se percebe e ela se torna protagonista do processo, né? Tudo muda, porque daí é ela que conquistou, foi ela que chegou ali naquele lugar, dentro de um contexto, e que a gente só foi lá, deu uma puxadinha na vela para a direita para pegar um pouquinho melhor o vento, mas que foi a pessoa que estava ali, né, conduzindo. E que daí ela pode fazer isso de forma permanente, para o resto da vida, e se torna o trabalho nosso se torna algo realmente duradouro e, de certa forma, transformador. Sim, não, eu vejo muito como o movimento, através dessa autonomia, ele transforma a forma com que o
primeiro que o instrutor de movimento se coloca para análise, né? Eu me percebo, eu sinto, eu escolho as ferramentas e eu sou coautor, porque na verdade o aluno tem responsabilidade total do processo dele. E eu acho que isso em todas as técnicas, né? Não falando só do Rolfing ou do Inner, mas isso eu Uhum. acho uma coisa importante para qualquer processo de movimento, porque você está mais presente, é mais difícil da pessoa se movimentar no movimento, porque ela sabe exatamente quais são as ferramentas que ela está utilizando. E eu vejo que isso é um. Eu participo de um grupo de Feldenkrais, né? E a gente fala muito disso, que quando eu abro a escuta e me coloco para estar presente, isso faz com que a gente reveja os movimentos, que eu me aproprie deles e que eu faça escolhas saudáveis para o momento que eu estou. Então, hoje o meu corpo precisa ir por esse caminho, amanhã ele pode escolher outro, e me dá muita pluralidade, que eu acho que é o que o corpo precisa hoje em dia, né? Eu acredito muito, Bruno, que o movimento saudável é para qualquer pessoa. Não tem essa de alguns podem fazer e outros não estão abertos. Eu acho que se o instrutor consegue achar um viés de investigação, por mais que seja no começo inconsciente para esse aluno, a gente vai gerar transformação, vai gerar percepção, ele vai refletir sobre, e daí é um processo que vai a vida inteira. É brilhante isso, porque na verdade, estava até conversando com um amigo, a gente estava falando, né, que as técnicas de movimento, né, vamos dizer assim, as diferentes técnicas que a gente tem para trabalhar um aluno, né, ou como a gente fala no yoga, os asanas, quando você trata ele, essas técnicas ou as posturas de yoga ao invés de tratar elas como respostas prontas, você trata elas como perguntas cujas respostas vão sendo respondidas, e a cada vez que você pergunta, que você volta para aquele lugar, vem diferentes respostas, porque nunca vem a mesma. Eu Não. nunca fiz nenhum trabalho que eu tenha repetido outras vezes que tenha me trazido respostas diferentes. Porque eu sou uma pessoa completamente diferente a cada dia, meu corpo está diferente, o corpo do meu aluno está diferente, né? As respostas que o meu corpo me deu não vão ser a mesma do aluno, né? Ele vai trazer uma coleção diferente, que vai aumentando, né? Nosso repertório fica gigante, infinitamente maior do que a apostila do curso, inclusive, né? Então, é essa riqueza de repertório que a gente vai ganhando quando a gente trata esse trabalho como uma coleção de perguntas, né? Certeza. E abre muito para a gente entender que o nosso corpo é integrado, né, Bruno? A partir do momento que a gente fala, a gente está falando de respiração, a gente não está falando de outra coisa. Mas isso faz com que eu veja o nosso corpo, o corpo do nosso aluno, de forma integrada. Então, tudo vai influenciar e tudo vai fazer com que a gente gere percepção e autoconhecimento. Então, é muito rico. É, E é muito engraçado porque durante muito tempo a gente usava as coisas segmentadas, né? Então a gente mal correlacionava, por exemplo, o diafragma com o nosso abdômen ou com o que estava acontecendo, né? Com essa estabilização do transverso, da relação de pessoas, com os pés, a gente nem se falava muito. E hoje a gente hoje não, né? Porque, por exemplo, o Rolfing já fala disso há muito tempo, a Ósseo já fala disso há muito tempo, a dança era mais intuitiva, mas também falava. Mas hoje a gente tem a possibilidade de falar nas técnicas como um todo. Então a gente consegue levar esse olhar para o Pilates, consegue levar esse olhar para o yoga, para um funcional, para o CrossFit, uhum. porque a gente está falando do nosso corpo, e o nosso corpo tem diversas formas de se movimentar. Então é legal que a gente abre o campo de que isso é só para um lugar mais somático e de autopesquisa e leva isso para o campo do movimento, que pode ser qualquer um, né? Pode, absolutamente qualquer um, qualquer trabalho, né? Dentro do contexto dos diferentes esportes, né? Porque não adianta a pessoa experienciar aquilo que a gente traz dentro de uma aula se ela não consegue experienciar aquilo na vida, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do agarrar,
né? Eu brinco que no consultório às vezes encosta um ônibus de pessoas parecidas e vem todo. Eu tô com uma manada de tenistas agora. E todos agarram a raquete com uma força e começam a ter uma dor horrorosa no ombro, no braço, que vai catando respiração, vai catando todo mundo, né? Não, mas que tal usar menos o polegar e usar mais o core da mão? Agarrar menos, né? E aí você começa a falar, nossa, é verdade, começa a trazer para o contexto, segurar a faca, mas eu gosto de cozinhar. Ah, que tal usar essa experiência que você está trazendo aqui para mim, para quando você estiver cozinhando na hora de segurar a faca? Nossa, eu percebi que eu seguro a faca com muita força. A pessoa começa a perceber, agarrar o volante, né? E Escovar os aí, dentes. escovar o dente, eu até falei essa semana, destruidor de escova, né? Porque a escova fica uma coisa toda assim, com tanta força que a pessoa faz. E aí, tá no trânsito, agarra o volante, né? Agarra o volante, sobe o ombro, cadê a respiração? Putz, já foi pro espaço, Não, né? e gera ansiedade, né, Bruno? Você pensar no padrão, né, do corpo Nossa. faz com que gere uma ansiedade. Porque, por exemplo, São Paulo tem a questão, por exemplo, de trânsito, de Uhum. você trabalhar outras coisas. E se você está num estado que não deixa a respiração ser livre e estar presente, só piora, né? Eu acho que a gente vai indo num contexto de fora para dentro e de dentro para fora. Então, é Uhum. importante lembrar que eu posso usar a respiração como um regulador. Se eu já estou num lugar de estresse, se eu paro, penso, organizo e penso qual a forma com que eu estou trazendo isso para mim, isso também me regula emocionalmente, né? E aí eu levo a respiração como um processo simples meditativo. Com certeza. Porque o pessoal às vezes pensa na meditação como uma coisa super inalcançável, que eu tenho que assumir um jeito de sentar, um jeito de fazer, um jeito de me colocar. Mas que tal eu só ficar presente na minha respiração durante um tempo? Só fazer isso. Fazer nada, né? Fazer nada está faltando ultimamente, Sei. né? E aí a gente pensa nesse processo que é meditativo, que é essa meditação inalcançável, que, eu não consigo, é Não é para impossível, mim, né? Não é para não é mim. para mim, é. E que, tá, e se eu me volto para a respiração quando eu estou dentro do carro? Né? Minha mão solta, eu desço, eu tô parada no trânsito, talvez eu não precise segurar o volante com tanta intensidade, né? E aí eu volto para mim, opa, tô aqui, agora eu sou eu, e agora eu posso me relacionar de novo, né? A relação. É. Nossa, Bruno, eu tive uma experiência, né? Eu tenho dois filhos, eu tive meu segundo filho aqui. E pandemia, sem poder ir e vir, né? Então minha família não veio, meu marido, tipo, com a minha filha, e eu entrei em trabalho de parto no hospital sozinha. E daí eu tinha duas opções, né? Enlouquecer e entrar, porque já tá nessa catarse em tudo, ou eu tive a respiração, eu tive, enfim, uma físio que eu fiz um trabalho antes, tudo. E quando eu entrei no processo de trabalho de parto, eu optei por respirar. E daí eu passei 6, 7 horas, 8, 9, sei lá quantas em trabalho de parto, e eles falavam: Nossa, eu nunca vi uma grávida tão tranquila. E não é que eu estava tranquila, né? Eu estava no processo todo, com as contrações, mas eu usei a respiração e entender que eu precisava ficar no meu corpo, que eu não poderia ir para fora, porque se eu fosse para fora não ia ter ninguém para me voltar, e para mim foi uma experiência incrível, porque a respiração me ajudou acalmar, eu me regulei, eu dei espaço para vir esse processo de contração e tudo, e foi uma coisa que eu jamais pensei que eu conseguiria estar sozinha passando por isso. Mas é uma coisa da respiração, né? Faz com que a gente esteja presente no nosso corpo. E é incrível, porque o nosso corpo, toda vez que a gente leva a atenção para dentro, eu dou uma possibilidade de sentir e de me autorregular que muito rico e único, né? Nenhum externo faz isso, não tem remédio que faça isso, não tem nada que faça isso. É um processo muito interno. É respiração como suporte, tanto Sim, emocional quanto físico. Tá lá, é que te manteve no presente, para não ficar louca, sim. né? E ao mesmo tempo se manter ali.
E te salvou de uma coleção de coisas, com certeza. É. Não, é muito rico. Eu acho que falar de respiração é muito rico porque coloca a gente para pensar em como a gente está no mundo, né, Bruno? Que é isso. Uhum, uhum, com certeza. Que ótimo, que ótimo, que prazer ter você. É, Bruno, a gente precisa ir encerrando, porque daqui a pouco a live cai, né? Quando dá o É, tempo. Mas eu queria muito agradecer, primeiro por todo esse conhecimento, mas pela forma com que você conduz esse olhar da respiração, né? Que é generoso, que é acolhedor para quem está nesse processo, que é investigativo e que é integrado. Então, muito bom ouvir você falar. Que bom ter você hoje aqui com a gente. imagina, eu que agradeço pela oportunidade e pelo papo. Fantástico Que também. Foi muito delícia. legal trocar. Essa troca foi muito divertida hoje. Foi um ótimo começo de sábado. Que bom, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Para quem perguntou se vai deixar salvo, a gente vai deixar salvo para quem quiser ver depois, enfim. E o esquenta termina de uma forma deliciosa, Bruno. Que bom, que bom. Foi sem querer que você foi o último, mas fecha de um jeito incrível. A gente vai ter semana que vem 5 dias de que a gente vai falar sobre essa construção do autocuidado do ser humano. Então vão ser, o nome é Sentir, Pensar e Criar, então fala desse criativo e dessa autoescuta, até pensando em como a gente como educador do movimento, sendo somático ou não, como a gente consegue levar uma forma mais de percepção e de autoconhecimento para eles, né? De autoescuta, de autonomia. Então, a gente entra segunda repleto de informações com vocês. Obrigada, Bruno. Brilhante, que bom. Obrigado. Até mais. Até. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Um gente. beijo. Obrigada. É isso. Depois a gente manda um texto. Tchau, tchau.